Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Nesse episódio eu converso com meu amigo Léo sobre um comportamento fitness que melhorou a sua qualidade de vida. Vem com a gente? Léo, quem é você na fila do pão? Bom, sou o famoso carinha da TI, gosto de puxar ferro para aliviar o estresse do usuário. Do usuário. É porque eu sei, eu acho que você também, a gente já teve até uma conversa prévia aqui, que trabalhar na TI não é tranquilo, né? Jamais. Pra gente não surtar, a gente tem que ter, como é que fala? Hobbies, né? Uma zona de escape, né? Exatamente. Eu fazia caminhada, né? Hoje eu não tô tão disciplinado, mas a caminhada me ajudava bastante a lidar com isso. E pra você mas não é um halterofilismo, é? Não. É mais um exercício físico intenso pra musculação. Pra musculação e dependendo do objetivo também é ter meio com a qualidade de vida, né? Corrigir alguns erros que às vezes o médico te passa, entendeu? Como ocorreu comigo anteriormente. Mas no sentido alívio mesmo, é puxar ferro. Entendeu? Entendi. É treinar. Entendi. Então hoje aqui a gente tá com um cara da TI, porque você faz você fica em qual processo exatamente da TI? Análise de sistemas? Sim, eu presto suporte ao IRP interno da empresa. E então, desde a ponta, com contato com o usuário, até a disponibilização da correção, a análise, entendeu? E eu faço o meio termo entre a empresa que fornece o sistema e o usuário final, que é o usuário da empresa, entendeu? Entendi. E você é natural de onde, Léo? Onde é que você nasceu? Onde é que você cresceu? São as perguntas básicas pra gente começar essa conversa. Eu nasci em BH. Como uma grande estatística, outros membros que passaram por aqui, tudo nasceu em BH. Porque parece que em Contagem não tinha hospital, Contagem não tinha maternidade. É dormitório de quem trabalha em Belo Horizonte. Né? Exatamente. E eu nasci em Belo Horizonte, porém com 4 anos eu mudei pra Contagem. Ah, então você chegou a viver em BH? Eu cheguei até os meus 4 meados, 4, 5 anos. E assim, durante a sua fase de crescimento, porque eu acho interessante, de acordo com o tema que a gente tá conversando, de entender como é que isso surge, sabe? Qual que é a origem das coisas? E aí, quando eu pergunto de onde você vem e como é que você cresceu, eu quero identificar em que parte desse crescimento poderia ter uma fagulha para a pessoa que você é hoje. Então, você falou que você trabalha com TI e você gosta de puxar ferro. Você consegue reconhecer lá no passado algumas características que te trouxeram para a pessoa que você é hoje? Bom, referente a TI, eu acho que eu era aquele tipo de menino que fazia milhões de cursinhos de informática básico, sabe? Aquele cursinho que era ofertado no ensino médio, que seu pai chegava, tá promoção, vou fazer esse cursinho, veio inglês básico. É o futuro. É o pacote, Office, na época, entendeu? Então, desde pequeno, acho que desde quando eu tinha 10 anos, eu fazia cursos de informática básica. E como eu moro perto de um clube, que é o Sesc, eu comecei a fazer os cursos nele e começar a ministrar aulas também. Que legal, cara. Então eu já puxei um gancho de informática desde sempre, entendeu? Apesar que isso foi descontinuado quando eu fiz Senai, de usinagem mecânica, quando chegou no momento de decidir fazer uma faculdade, eu fui para a área de sistemas. Que era que você tinha mais experiência. Era uma experiência, apesar que o sistema era algo novo, entre aspas, né? Não era aquele nível técnico, porém era um curso que estava do lado da minha casa. Era aqui na PUC, entendeu? Então eu optei pela proximidade porque eu imaginava que TI era tudo a mesma coisa, assim, entendeu? Entendi. Mas o sistema é um pouquinho diferente de técnica informática, até etc. de outros cursos de graduação, né? Entendeu? Entendi. E referente à segunda pergunta, né? Que era do puxar o estímulo do levantamento de ferro, né? Eu acho que eu sempre tive uma postura meio agressiva no sentido de ficar deslumbrado com poder, esse tipo de coisa de criança, sabe? De ver uma figura ali impressionante, assim, ficar entendeu? impressionado. De não ser nenhum ponto de fragilidade, etc. Então, talvez seja uma faísca no meio. Uma figura de força. Uma figura de força, isso mesmo. Entendi. Legal, cara. Porque eu acho interessante saber isso, porque eu acho que muito das coisas que a gente faz na nossa vida tem algum pezinho lá atrás. Então a gente vem sofrendo influências e vem se transformando na pessoa que a gente é hoje, né? E nesse aspecto da TI, foi uma decisão sua ou foi mesmo dos seus pais de falar, que eu acho que aqui tem futuro pra você?
Então, o interessante é que não foi uma decisão deles. Porque como eu fiz usinagem mecânica, assim que eu formei, eu já tinha 18 anos, usinagem mecânica... E foi uma escolha sua fazer usinagem? Foi. Na verdade, naquela época, era aqui no bairro, tinha meio que uma cultura de todo mundo fazer um Senai. Com certeza. Que é uma escola perto aqui também. Sim. E que dava uma renda, que era aprendizagem. E entendeu? a bolsa de aprendizagem. Então todo mundo passava, você andava na rua, todo mundo de blusinha vermelha. Não sei se mora aqui muito tempo no bairro, não sei se... Sim, eu fui. Você foi no Alvimar Carneiro também? Eu fui no Alvimar Carneiro, aquele dali. Isso, do SES ali. Esse mesmo. Isso. Então, como eu fiz usinagem mecânica, meu pai principalmente meu pai, imaginou que eu já tinha um pé na mecânica, entendeu? Entendi. E meu primeiro Enem, a minha nota foi uma nota que atendia a engenharia mecânica. E meu pai falou, não, faz mecânica, engenharia mecânica. E na época, engenharia, hoje ainda tem um nome muito forte, mas hoje a crença dela ser um curso que é mil maravilhas já não é tanto igual antigamente. Eu acho que rolou até um efeito de, dado crise, etc. Sim. Tipo, de muitos profissionais para pouca vaga, né? Aí hoje baixou esse ímpeto, entendeu? Porque antigamente a engenharia era só o curso top. Então eu deixei de passar um período, porque eu cheguei a fazer inscrição na bolsa, no ProUni, só que eu não preenchi, não dei continuidade. E optei por esperar um pouco e fazer sistemas no próximo. Entendeu? Entendi. Então não foi uma decisão minha mesmo fazer sistemas. Legal. E isso foi por volta ali dos 18? Quando que você ingressou na faculdade? Eu ingressei na faculdade com 19. E aí você já tinha contato com TI mais acadêmico, né? Sim, sim. Tá. No caso, 19 para 20, eu creio que foi 20 anos. Entendi. Então, baseado nas experiências acadêmicas que você teve, você escolheu continuar investindo mais tempo na TI. Sim. E aí, só me elucida aqui, como é que veio a usinagem mecânica nessa história? Eu simplesmente fiz um processo, na época no Alvimar aqui, eu não sei como é que lá não tinha muito curso, né? O Senai sempre foi voltado para a área de mecânica industrial. Eu fui fazer eletroeletrônica lá. Então, era eletrônica, elétrica, predial, ou era usinagem mecânica, ou era os técnicos. Sim. Então não tinha o técnico de informática, se não me engano, só tinha no Horto. Eu fiz o técnico de informática também lá no Cidade Industrial. E aí, isso foi em 2012, 13. E eu era muito preguiçoso em questões de curso longe. Pegar Você não tava topando pegar ônibus? Não, pegar. Então, se eu tinha a opção de fazer ali, fazia ali, que eu ia a pé. Entendeu? Então, essa foi a tendência. E todo mundo da minha escola passou no Senai. Praticamente 80% da minha sala fazia Senai. E era tudo mecânico. Rolou uma questão de conveniência, né? Sim. E tanto pra fazer a faculdade. Entendi. Eu fui pra sistemas, eu fui o único, entendeu? Saquei. E uma vez que você entrou na faculdade, como é que tá a sua situação lá? Bom, você ainda tá no processo de graduação? Sim, faltam cerca de 8 matérias pra mim formar. Então mas eu diminui um pouquinho o ritmo por causa da sobrecarga do estágio, entendeu? Entendi. Também propriamente no lugar em algumas coisas. Mas eu tô bem próximo da minha formatura. E eu creio que até ano que vem, ao fim do ano, aí eu consigo formar, entendeu? Pois é, e puxando o gancho, aproveitando que a gente tá nesse contexto da faculdade, foi onde a gente se conheceu também, né? Sim, a gente se conheceu na faculdade. Você também conheceu na monitoria? Porque eu não tenho uma lembrança muito clara. Porque eu conheci muita gente lá e eu não consigo saber de onde veio cada um. Olha, eu sei mais ou menos quem veio da monitoria, mas eu acho que você veio mais de sala, não foi? A gente compartilhava a mesma sala. E a gente conversava um pouco de séries. Isso, eu lembro do Flash. Lembra do Flash? Era uma bosta. Eu desisti depois. Então. Eu assisti um tiquinho e falei, não dá, Léo. Não dá. Aí a gente evoluiu. Eu acho que não. Foi uma época que você ia assistir Game of Thrones, eu começou a assistir, entendeu? Não, acho que eu já tava vendo. E antigamente eu tinha muito aquilo, a pessoa da mesma série que eu, ela é gente boa. E não tinha muito hype, cara. Naquela época não tinha. Isso é verdade. Hoje em dia. Putz, nas duas últimas temporadas. Antigamente não tinha muito hype. Então a gente conversava bastante disso. Sim. Então eu creio que foi por causa da proximidade dessas coisas, entendeu? Isso mesmo. Acho que a gente chegou a compartilhar a mesma sala. E aí eu não sei como é que a gente chegou a falar de seriado. Mas a gente chegou a falar e trocava figurinha disso. Sim, né? Isso mesmo. Pois é. Aí eu acabei saindo da PUC por diversos motivos. E aí o Léo continuou lá. E assim, a gente tá falando de profissionalização, né? De você atuar na TI. E aí acabou que a TI, antes do hobby que a gente vai falar aqui, não é um hobby, né? É o estilo de vida seu. Sim.
Você fazia alguma coisa antes ou não? Tipo, seu foco tava mais na profissão do que em outros aspectos da sua vida? Bom, eu era aquele menino que fazia esporte, mas não era bom no esporte. Mas fazia com frequência? Fazia com frequência, eu jogava bola, mas eu não era bom no futebol e também eu também, como a condição física minha não era boa, gerava eu não ser bom no futebol. Não tinha performance. Mas eu sempre conheci bastante de futebol porque eu assistia muito, entendeu? Eu conhecia muito futebol, mas não tanto quanto eu jogava, entendeu? Tipo assim. Entendi. Tipo assim, menos, né? Eu jogava menos do que eu conhecia. Então, você dividia não é o seu foco de atenção, mas assim, o seu tempo livre entre o trabalho e o esporte, sim, praticar esporte. Sim, eu praticava esporte e até um basquete, às vezes, quando eu ia no clube aqui perto. Sim. Eu também adorava jogar basquete, só que eu não gosto de truculência, eu não gosto de esporte de contato. E logo basquete é muito, né? Porque eu acho que, Léo, que o dia que eu ficar irritado, eu vou pra cadeia, entendeu? Eu não vou... Então, como amador não tem isso, porque profissional você é expulso, né? Exatamente. Amador não tem, é a briga, então. No amador é risca-faca. É risca-faca. Mas aí, quando que você chegou a trocar a prática desses esportes, assim, mais de... que requer porque o que você faz hoje, ele é mais estático, né? Sim. Ele tá ali muito mais com o pé no chão do que se movimentando. Mais técnica também, é algo muito mais específico, entendeu? Entendi. Quando que eu comecei, na mesma época do Senai, porque eu tinha alguns amigos de escola que também gostavam de treinar, e eu comecei a treinar também pela questão de querer evoluir, crescimento físico mesmo. Eu queria ganhar corpo. Porém, eu era muito perdido nisso, porque primeiro tinha aquela cultura de que primeiro você tinha que emagrecer para depois você subir, entendeu? Então eu entrava na academia com meio a meio. Às vezes eu tava querendo emagrecer, às vezes eu tava querendo comer para ficar maior, entendeu? Sim. Então foi em 2013 que eu comecei a treinar junto com o Senai, que eu fiz Senai em 2013. Mas, pois é, a gente... Porque eu lembro da sua forma física na faculdade, mas isso eu tava lá em 2015 e 16 e eu saí em 17. Sim. Você começou a ter essa rotina em 2013? Eu comecei a treinar em 2013, porém eu não conhecia de dieta. Ah, entendi. Então você estava mais pela parte de exercício. De exercício. E sem a dieta você não consegue atingir nenhum objetivo. Eu acredito nisso, é o que eu mais ouço. Porque a dieta, eu achava que a dieta era 40, eu achava que era 50, eu achei que era 90 e a dieta é essencial durante todo o processo seu. Entendeu? Porque ela tanto te ajuda a crescer quanto te ajuda a secar. E eu sempre fui aquele tipo de entusiasta que treinava direito, sempre treinei direito, mas eu comia muito errado. Aí, uma coisa desbalanceava. Por exemplo, eu treinava segunda a sexta perfeito, chegava sábado e domingo, bebia e comia absurdamente, entendeu? E dia de semana eu já não comia pra compensar isso, então eu sempre fui forte de volume, mas nunca tive se bater seu olho em mim e falar, ele é gordinho, entendeu? A tal da resistência física. A resistência física também, entendeu? Então eu nunca fiz as duas coisas corretamente. Por isso que eu só fui ter objetivo quando eu tive uma questão de conhecimento, comecei a pesquisar, aí já vem a questão de ser maturidade também da vida, né? Você começa a entender as coisas e pesquisar. Então naquela época, como eu era adolescente, eu só queria treinar, comer, entendeu? Entendi. E comer errado. Entendi. Quase que comer sem culpa, né? Comer sem culpa. Ainda mais quando você tá treinando, você acha, eu já treinei ali, posso beber à noite, entendeu? Entendi. É a mesma coisa. E essa dieta ruim não te ajudava em nada? Chegava a prejudicar a rotina de exercício? Olha, ela ajudava no crescimento e na força. Porém, quando você tá com um volume de gordura muito alto, você tem que ficar... A linha é muito tênue entre comer bem e comer muito, entendeu? Então, eu sempre comia muito. E nem sempre bem. Então eu conseguia ter um volume, às vezes perdi um pouco peso, mas é aquela frustração. Você precisava perder 10, você perdeu 1, você não considera que perdeu 1, você considera que falhou demais, entendeu? Então você abandonava tudo que você estava fazendo. Então eu sempre treinei, porém eu nunca comi o quanto deveria. E a partir desse momento que você percebeu o desejo e a vontade de começar, até de mudar o estilo de vida, né? Porque você começou fazendo exercício, identificou que a sua dieta não estava ok. Que fatores assim você identifica como motivador? Aquilo assim que transformou mesmo e te deu disciplina para levar as coisas do jeito ideal, né? A questão social
foi uma questão que pesou muito, porque quando você entra na faculdade, ou quando você sai da adolescência pra virar um homenzinho, né, que o pessoal fala, tem a questão, hoje em dia, como é que é hoje em dia a internet é cruel, entendeu? Hoje em dia a vida social ela é cruel. Dita alguma coisa, dita né? alguma coisa. O famoso padrão. O padrão. E a questão social me motivou muito. Porque tanto pela questão estética, né? Todo mundo fala. E tanto a questão de se sentir bem. Não era o meu corpo. Eu já tava numa idade que eu já tinha noção do que eram as coisas. E eu não tinha o corpo estético, que era o que eu queria. Entendeu? E digo mais. A gente jovem, a gente acredita que a gente é imortal. E aí Sim. que o nosso corpo vai aguentar qualquer coisa. Sim. E aí eu já tô sentindo algumas coisas. Já sente. E eu já tava começando a ter alguns problemas também de saúde. Que era eu já tava com peso muito alto e a pressão, eu já não tinha condicionamento físico para fazer muita coisa, entendeu? Então isso tudo foi virando uma bola de neve. E como eu sempre tive o controle mental do que eu sabia, do que eu queria, e eu pensei, eu tenho controle mental de escolher minha carreira, meu dia a dia, eu não vou ter controle de controlar o que eu como, entendeu? Controlar o que eu faço aqui, entendeu? E então eu vou assumir o controle. Boa. Literalmente eu vou assumir o controle e por isso que eu falo também que a dieta é muito psicológica. Entendi. Praticamente é você contra você mesmo toda hora, entendeu? É porque é difícil, você não tem muita influência. Aí que tá, acho que esse é um ponto interessante, porque você tá falando, olha, eu coloquei controle, eu identifiquei e quis controlar, mas numa questão dessa de dieta e de cuidado com o próprio bem-estar, a gente não tem muita influência. Eu acho que hoje a cultura na internet do Instagram e tal, com esses influenciadores, principalmente a galera do estilo de vida, moda e beleza, Sim. a gente entende como uma influência. Só que eles não estão dentro da sua casa, eles não estão no seu emprego, eles não estão na universidade que você estuda, Sim. eles estão no seu celular. E talvez eu pelo menos percebo que talvez não tenha um impacto maior, não tem um impacto tão grande. E a realidade deles é diferente da nossa. Exato. Com certeza, a maioria dos casos a condição financeira deles é diferente, que possibilita estar numa zona de conforto, que faz o que quiser referente à dieta, entendeu? E às vezes a gente não... Por exemplo, um caso, você fica estressado, quer sair do serviço, come uma coxinha ali que você viu, uma coisa assim, entendeu? Porque você tá estressado, você trabalhou o dia todo, entendeu? Sim, e eu acho que muita da galera da internet que trabalha com isso, por si só, trabalha com isso. Trabalha com isso. E a gente tem toda uma vida pra conciliar, né? E a gente de TI... muitas vezes não tem um contato com o usuário, então a gente nem trabalha com estética, entendeu? A gente não trabalha com a parte social. Exato. Então a gente só fica sentado e mexendo no computador, entendeu? Então não representa muito a questão social se não for partir de você querer mudar por outros motivos, não por causa do seu dia a dia, entendeu? O trabalho. Isso é um ponto bem legal de destacar, porque disciplina, em alguns aspectos, principalmente se a gente não estiver participando de um contexto ou de um ambiente, ela é muito determinada pela gente mesmo, né? Sim, isso mesmo. Isso é bem interessante de ter como algo claro, porque, de novo, tem influenciador? Tem. Mas você é 80% do trabalho. Sim. Eles são os 20% que estão querendo te vender alguma coisa. E nem sempre ele é sincero com isso aí, entendeu? Aí nesse ponto de influenciador, você consegue destacar o que te influenciou ou foi só você mesmo? Porque eu imagino que o ambiente que você passou a frequentar também gera estímulo, né? Gera motivação. Com certeza. Eu sempre acompanhei aqueles youtubers marombas antigos, sabe? Mas da galera da zoeira, tipo... Da galera, eu sempre gostei. O trapézio de o quê? Isso aí é do Felipe Franco, né? O trapézio descendente. É isso. E ele foi um pouquinho mais pra frente já, entendeu? Mas eu sempre gostei, eu sempre fui um cara sem limites, às vezes, na zoeira, entendeu? Entendi. Eu sou um cara, chega a ser até ofensivo em alguns momentos, né? Então eu sempre acompanhei esses influenciadores que também não tinham papas na língua em algum momento de atingir alguém com a zoeira no meio fit, né? É lógico. Então eu sempre acompanhei youtubers brutos, entre aspas, querem só levantar peso, aquele grandão que a pessoa fala que é esquisito, agressivo, etc. E eles a dieta deles não agregariam pra mim, entendeu? Isso é uma vantagem do YouTube, né? Aqueles relacionados do YouTube. Eu comecei a acompanhar um youtuber que chama Caio Botura.
que ele é um youtuber também do meio maromba, só que ele botava um pouquinho mais de cérebro nos vídeos dele, entendeu? Entendi. E não era só pelo valor de entretenimento. Entendeu? E como ele conseguia, esse cara ele não é só grande, ele agrega na informação. Entendeu? Pra mim, ele foi um dos pioneiros dessa dieta em que ele pregava que ele não precisava aquele estilo de frango batata doce. É o famosão. Todo mundo até hoje tem aqueles mais velhos. A referência de todo mundo que não tá é frango batata doce, é frango e batata doce. Então, ele mostrou pra mim que não precisava ter resultado só com frango e batata doce, entendeu? Saquei. E revolucionou, não foi só ele, revolucionou o Brasil aqui no sentido disso. E o que você pode falar mais pra gente dessa influência que você identificou através dele, né? Sim. Desse conhecimento que você obteve através do conteúdo dele e que é o que você realiza hoje? Tipo, como é que é a sua rotina de exercício e de dieta? Bom, o conceito dele de dieta vem do conceito de você entender o que são os macronutrientes, né? Que é o carboidrato, a proteína e a gordura. São os três macronutrientes principais. Tem as fibras e outros, mas os três pilares são gordura, carboidrato e proteína. E nele, ele pregava que no final das contas você só precisa cumprir as suas calorias diárias dentro desses três macronutrientes para você atingir seu objetivo. Posso te dar um exemplo aqui rápido? Diga. Você vai, todo mundo hoje em dia tá mais flexível por causa do próprio dessa dieta, que meio que foi rebatendo as dietas antigas. Mas antigamente a dieta antiga, você pegava um protocolo de uma ficha que o nutricionista te dava, que era pão integral, um iogurtezinho, um queijo, aí você comia algo integral, uma fruta e etc. Ponto. No final do dia, aquilo ali, tudo que você comia virava uma caloria, que vamos supor assim, 2.000, que é a caloria que seu corpo precisava. E no final das contas, você precisava só bater 2.000. O que ele fez? O nutricionista dividiu em refeições e deu pra você o que você vai comer. E isso... É como se fosse, você vai comer isso daqui, porque esse daqui no final vai dar esses 2.000 e esse aqui é interessante pra você, entendeu? Era uma equação que levava em consideração a pessoa ou era só uma equação? Aí depende da qualidade do profissional que te dá o protocolo. Mas geralmente ficava tinha aquele padrão. Conceito, num padrão também que era bonitinho. Vamos pôr umas frutinhas aqui. Isso aqui funciona pra todo mundo. Vamos pôr frutinha porque fruta é saudável, vamos pôr integral aqui, entendeu? E aí no final das contas, tudo se baseia em que você cumprir esses 2.000, o seu dever de casa, que é a sua caloria, entendeu? Essa caloria é definida por causa de exames ou de cálculos que definem o quanto que o seu corpo precisa para gastar de energia, entendeu? Sim, para as atividades que você vai realizar. Atividades básicas. Por exemplo, esses 2.000 é suficiente para você fazer a sua rotina no dia a dia normal. Então, no final, você só precisa entender que você só precisa comer 2.000 de calorias. O que é que o Caio Botura, entre outros, que eu vou citar depois, pregava pra gente? Que você precisa comer esses 2.000, não precisa comer 2.000 do que tá numa folha regrada todo dia. Se hoje a tabela de nutrientes te dá o valor calórico dele, você pega uma caixa de leite, tem um valor calórico, um biscoito tem atrás, você já reparou, entendeu? Junto com um código de barras lá. Você simplesmente precisa contar isso daí pra atingir os seus 2.000. Vamos supor assim. Evidentemente que os macronutrientes entram aonde? Desses 2.000, você tem que comer 200 gramas de proteína, por exemplo, 300 de carboidrato e 50 de gordura. Tá muito, um valor muito. Ou seja, naquela ficha calórica atrás daquele nutriente, naquele produto que você comprou, ele tá te falando quanto que tem de carboidrato, quanto tem de gordura e quanto tem de proteína. Você pode simplesmente fazer sua dieta de pizza. Se você conseguir encaixar os 2.000 numa pizza, você vai conseguir. Porém, como a pizza tem gordura e muitas outras coisas, ela é muito calórica. Né? Ela é muito calórica, ou seja, com 2.000 você vai conseguir comer 3 pedaços de pizza, como por exemplo, e vai passar fome o dia todo. Ou você pode comer 2.000, você fazer arroz, feijão, frango e etc. Ou seja, você consegue comer em maior volume e bater nos meus 2.000. Ou seja, isso é o flexível. É o que eu, por exemplo, que eu faço hoje em dia. Hoje, por exemplo, como é que você controla isso? Eu tenho aplicativos que me ajudam a controlar. Famosa tecnologia. Tecnologia, isso agrega bastante. Sim. Ele lê o código de barra do produto. Olha. E te fala quanto caloria que ele tem. Aí ele é uma calculadora e ele vai te pondo. E o lado bom dele é que ele consegue te falar o macronutrientes. Porque no final não é só os 2.000. É o 2.000 dividido naquele 100 de proteína, 100 de carboidrato e 100 de etc. Então, às vezes no papel fica difícil. Porque você fala, pus 2.000, 500 de um queijo. Mas o queijo tem muita gordura, que eu já passei minha gordura
gordura. Entendeu? Entendi. Então o aplicativo ele te auxilia no sentido que você vai bater esses 2.000 bonitinho mesmo. Mas do jeito que você quer, entendeu? E aí, na percepção desse conhecimento que você absorveu, você acha que é uma coisa, tipo, viável ou até muito diferente, pouco comentada? Como é que você percebe isso? Porque o máximo de contato... E aí eu vou fazer um parênteses aqui, que o Léo me abordou para ter esse bate-papo, que eu achei muito legal, muito interessante, porque eu, naturalmente, não falaria sobre isso, porque não é um estilo de vida que eu tenho. Sim. Mas aí, fechando parênteses, o máximo que eu conheci disso, e eu pensei, tá, será que poderia funcionar pra mim, como eu ter a consciência daquilo que eu tô comendo, sabe? Sim. Nessas coisas, era a low carb. Você pode falar um pouquinho pra gente da low carb? Bom, low carb, hoje em dia, low carb é uma estratégia que nada mais é que é baixo carboidrato, né? Carboidrato baixo. Sim. E hoje em dia a galera utiliza muito ele como dieta, porque ele te dá um resultado rápido. Porém, ele é algo radical em alguns de momentos, emagrecimento, digamos assim. Emagrecimento. Por que acontece? O seu carboidrato é essencial para o seu corpo. É a fonte de energia principal dos macronutrientes, é o carboidrato. A primeira coisa que ele puxa é carboidrato. Que é o quê? Um arroz, um pão e etc. E a low carb é o quê? Você joga o mínimo possível de carboidrato. Entendi. Ou seja, seu corpo para de consumir carboidrato. E quando ele para de consumir o carboidrato, ele não tem carboidrato, ele começa a queimar a gordura dele, entendeu? Ou seja, que é o milagroso, né? Que todo mundo quer perder gordura. O pessoal não quer perder peso, o pessoal quer perder gordura. Entendi. Porque se você tem 100 quilos e perdeu 90, e perdeu 10 no caso, aí perdeu 10, e se perdeu muita massa magra, você vai ficar flácido. E o pessoal não quer ficar flácido, você quer ficar durinho, entendeu? É atlético. Ou seja, sua gordura tem que ir embora, porque o que te deixa atlético é o músculo, entendeu? Então a low carb é o quê? Hoje em dia a galera usa muito como dieta, que é algo radical. Para emagrecer rápido. Para emagrecer rápido. Que pode ser bom em alguns momentos, mas se você não tiver um controle e fazer direito, você pode desleixar, entendeu? Você pode começar a perder massa magra demais e no final das contas você você fica frustrado com aquilo ali e tem um rebote, que é o quê? Você engorda tudo de novo. Porque o low carb é difícil você zerar o carboidrato, principalmente dependendo da sua rotina, que você nunca esteve acostumado, no começo é muito mais difícil. Então você fica estressado. Porque você tá evitando de comer o que você quer. Porque o carboidrato é o que todo mundo quer, ó, que é o açúcar, que é o pão, que é o bolo. E então, aquilo que é a droguinha da indústria, é a droguinha, né? Da galera que come muito, que é a droguinha, entendeu? Então você corta isso, por alguns momentos, se o resultado não vir rápido, a pessoa fica frustrada, entendeu? Então o low carb hoje em dia, eu recomendo como estratégia. Mas infelizmente, grande parte do meu ciclo social usa como dieta. Entendi. E aí tecla nisso, tem uns fanáticos religiosos, isso aí, porque que vai falar que é milagroso porque deu resultado, mas deu resultado você passando fome. Sim. Entendeu? Eu como eu já passei fome, eu já fiz vários tipos de dieta, eu sei que pra mim tá nesse nível que eu tô hoje, eu tive que fazer uma dieta que eu consiga lidar com ela, entendeu? Sim, eu acho que de todos esses papos que eu já ouvi de vida, de alimentação saudável e exercício, a galera, acho que sempre acaba resumindo, olha, isso aqui funciona pra mim, o resto não funciona pra mim. Eu acho que o desafio é encontrar isso, né? Sim, encontrar o que funciona pra você. Funciona pra você. E o low carb, muitas vezes você tá abrindo mão de alguma coisa. Então, que no caso do carboidrato, que é praticamente tudo na sua dieta. Então, você tá abrindo mão de algo. Por quanto tempo você vai conseguir manter abrindo mão de sua comida, entendeu? Da galera do podcast, você também escuta, né? Sim. Eu conheci e fui digitalmente influenciado pelo Luigi, do Rebobinando. Sim. O Luigi, ele fez essa dieta do low carb e ele é um grande advogado dessa causa, né? E aí eu não vejo ele comentando muito sobre isso, porque ele coloca mais no podcast exclusivo que ele tem lá, mas eu sempre fico curioso. Mas eu nunca... Aí eu, sendo um pouquinho pessoal, eu nunca levei nada muito pra frente em questão de dieta. O máximo que eu tento manter é caminhar sempre que eu posso. Porque do contrário a gente fica muito parado. Muito parado. E o bom da dieta flexível é que você consegue introduzir ela pra algumas pessoas. Dieta flexível, mas em si não é uma dieta, é uma maneira de fazer uma dieta, entendeu? O bom da dieta, da flexível é que
Eu posso pegar alguém como você, que não quer ter um resultado estético, só quer uma qualidade de vida. Sim. E conseguir ter essa qualidade de vida sem abrir mão de suas comidas principais, entendeu? Tudo bem que em alguns momentos você vai ter que abrir, mas não como se fosse uma low carb, por exemplo. Então, é algo que você consegue manter pra vida toda e vai ter resultado a vida toda. Entendi. A low carb, eu dificilmente vou conseguir... Você consegue me falar alguém que faça low carb durante um período muito grande. O do caso do Luigi, cara, eu acho que é até interessante. Não sei se você conhece. Você conhece o Luigi? Eu já ouvi falar. Já. Mas eu não sei como é que daria pra acompanhar todo o histórico de transformação que ele teve, né? Não sei se ele faz até hoje, realmente não sei. Eu sei muito superficial disso. Mas a minha impressão é que é bastante tempo. Mas... sei lá, eu vejo no Instagram dele que ele continua fazendo exercício físico. Então eu acho que ele faz um balanço disso muito bem. Sim. Então eu acho que pra ele funciona bem porque ele tem essa ideia de, olha, eu preciso aumentar minha resistência física porque eu tô nesse tipo de dieta. E aí depende até que ponto ele consegue render no sentido de performance no exercício físico, né? Porque a low carb, um ponto dela é que, como você zera o carboidrato ou baixa ele muito, a principal fonte de energia do seu corpo é carboidrato. Nem sempre você vai conseguir tirar gordura como energia, nem sempre você vai ter, entendeu? Porque o carboidrato, ele é volátil, por exemplo. Você tem uma fonte de energia que você tem na hora, você usa na hora. Se ele tá com ele baixo, nem sempre seu corpo vai conseguir processar a gordura para queimar ela como energia. Então, depende de o quão ele está empenhado na parte física e às vezes se ele usa carboidrato como energia, porque dificilmente ele consegue ter uma rotina na parte física integral e fazer low carb integral, entendeu? Entendi. Ele pode fazer low carb 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes, no outro dia ele comer. Porque precisa de carboidrato, tem que entrar pra energia dele, entendeu? Em algum momento. Ou senão ele tá no estado terminal, entendeu? Ele tá seco demais. Eu acho que o que dá pra comer... Eu gosto muito do Luigi, como produtor e tal. Não acompanho muito essa parte da vida dele e tal, mas ele parece ser um cara bem consciente, sim, digamos assim. E ele é um representante muito forte dessa cultura. Ele, de vez em quando, eu vejo ele batendo boca com a galera que fala mal do low carb, né? Então ele vai lá e defende e tal. Então eu acho um barato. E assim, Léo, você tá demonstrando bastante conhecimento, né? Você tá muito imerso nessa área. E existe algum acompanhamento profissional? Ou é uma parada assim, bem sua e da galera que você tá inserida? Como é que funciona essa criação e compartilhamento do conhecimento? Então, um dos pontos que muita gente conversa comigo, eu procuro entender, é porque eu nunca tive nenhum acompanhamento profissional. Eu nunca fiz fui nenhum médico, eu nunca fiz nenhum exame assim para ter uma dieta. Eu nunca algum profissional me passou o que tem que comer, entendeu? Eu sempre fui por conta própria e pesquisando e vendo o resultado. Como o resultado era testado em mim, o resultado ocorrendo, isso era motivação, entendeu? Opa, isso aqui tá certo, opa, isso aqui tá errado. Tô me sentindo bem. Tô me sentindo bem. E é um ponto também que a galera me critica muito, porque muita gente quer ter o resultado que eu tive e pede acompanhamento, mas eu não sou profissional, então eu não recomendo... Seguir o que você fez. Não, e eu não passo, porque eu não sou profissional. Eu acho que brincar com alimentos, etc., pra mim, às vezes, quando você mexe no alimento, às vezes a pessoa tem uma particularidade que eu não sei, por exemplo, eu sou saudável em todos os aspectos, pelo menos o último exame que eu fiz. Talvez a pessoa descubra um bizil ali, né? Ela não e talvez o dieta atrapalhou e eu fico muito com medo de mexer com a alimentação da pessoa. Além de você ficar preso, a pessoa vai querer um acompanhamento seu, você não é profissional, você tá atuando em algo que você não estudou pra isso, entendeu? Então eu nunca se responsabilizar por isso é muita coisa. É muita coisa. Então pra mim eu sempre peguei por conta própria, tanto pelo Caio Boturi e os outros influenciadores, aí você vai entrando no meio, né? Então e sempre foi utilizado pra mim mesmo. Porque eu era a minha experiência, né? Entendeu? Mas você já chegou a ir ver resultados de uma forma mais, não vou dizer científica por falta de termo melhor. Sim. Porque o que você está me falando é um conhecimento empírico, né? De experiência que você está tendo. Sim. Você já teve outra forma de comprovar esses resultados que você está tendo? Exceto o visual e o, sei lá...
Algumas avaliações físicas que eu fiz, né? Mas avaliação física de academia mesmo, que me deu entendi. estado, claro. Mas você já, tipo, você faz um check-up uma vez por ano, aqueles exames tradicionais, sabe? Sim, pra falar que a pessoa tá bem? Sim. Ou pra descobrir alguma coisa ruim? Tanto exames de empresa, exames de... admissional. É só pra saber que eu tô bem pra aquilo ali. Mas não eu num médico específico pra querer exame corrigir. De sangue, essas paradas. Esse tipo de coisa, entendeu? Eu sei que eu sou saudável nesse aspecto. Mas eu não sei, por exemplo, se eu não vou no médico pra ter um protocolo pra corrigir uma diabetes, uma coisa assim. Entendi. Entendeu? Então sempre foi praticamente por conta própria. E você lembra da última vez que você adoeceu? O que foi? Tipo, foi uma gripe, foi um resfriado? Ou até isso diminui, né? Porque se o corpo tá forte. Quando você começa a conhecer os alimentos, você vê que os alimentos é praticamente tudo que entra pro seu corpo, né? Praticamente você tá andando agora porque você tem energia, porque você comeu alguma coisa, entendeu? Você tá bem aqui porque você bebeu água, entendeu? Por exemplo. Então, você começa a entender algumas coisas, eu creio que é uma fração bem pequena perto do que uma faculdade te proporciona. Sim. Mas depois que eu comecei a chegar nesse alto nível de conhecimento de dieta, pra mim, pro amador, entre aspas, eu praticamente não gripo. Entendeu? Tanto por questão também de suplemento, questão de resistência, mas eu praticamente não gripo. Entendi. Minha resistência em diversos pontos subiu, entendeu? Tanto questão de fôlego, etc, que é o esperado. Mas eu achei um ponto interessante que há muito tempo que eu não gripo. Entendi. Entendeu? Talvez seja porque minha alimentação seja bastante equilibrada e também por suplementação muito equilibrada. E como eu sei que gripar eu ia perder minha performance no treino, então gripar, tem muita gente que gripa perde 2 quilos, 3 quilos. Se eu gripar, vou perder 3 dias de treino. E pra mim é inadmissível perder 3 dias de treino, entendeu? Entendi. Então eu sempre fico esperto com isso. Qual que é a periodicidade desse treinamento que você tem? É diário? Eu treino 6 vezes por semana. Tipo, tipo, 6 dias da semana? 6 dias de semana. Nó. E teve dias ano passado que eu treinei... 1 hora? Mais de 2 horas. 2 horas. Teve dias que eu treinei até 7 vezes por semana, entendeu? Agora eu sei que é fixo 6 vezes, porque domingo, questão de eu querer ficar em casa mesmo, Entendi. Questão de academia fechar aqui, entendeu? Entendi. Mas é cerca... Depende da minha fase também, a tempo que eu fico na academia. Porque às vezes eu quero baixar um pouco o peso, você fica muito tempo fazendo esteira, um cardio, aí você fica 40 minutos na bicicleta. Mas em média meu treino dura uma hora e meia. Entendi. E assim, eu vou começar a te levar para uma questão de interesse seu. Sim. Hoje você está na TI, trabalhando com isso, e uma grande parte da sua vida está relacionada com esse estilo de vida mais saudável, né? Mais performático. Sim. Você imagina migrando de área, tipo, ou tocando esses dois aspectos de forma profissional? Não, eu não imagino. Então você vai deixar bem separado mesmo. Bem separado, porque eu acho até interessante a ideia de eu ser alguém da área de tecnologia, que tem um estereótipo que você sabe que nem todo mundo faz. Você bate o olho nesse cara de TI. O gordinho de óculos, o magrelão nerd, entendeu? Existe o estereótipo que se você entrou na TI, você vai ganhar algum peso aí, ganhar algum peso, senão você é aquele magrelão meio nerdão, entendeu? Então eu tenho aquela ideia de ser um cara que se bater o olho não vai falar que ele é de TI, entendeu? Igual muita gente já não fala. E tipo assim, eu ser um cara da tecnologia e ainda ser um cara amante do esporte, entendeu? Estético. Legal. Você conseguir buscar os dois pontos, que você não precisa ter... você não precisa sair de casa só pra você ser estético, e você pode ficar em casa também trabalhando em casa e ser estético, entendeu? A galera acha que da TI fica 35 horas no computador, entendeu? Entendi. E servir de, tipo, não vou dizer de exemplo, porque é uma responsa muito grande, né? Sim. Mas assim, como um comunicador, igual a gente tá fazendo aqui, você tá trazendo essas informações, seria uma área legal que você gostaria de promover? Tipo, que nem essa dieta que você me falou da dieta flexível, eu não conhecia, tanto por não estar inserido, quanto nem por ter procurado. Sim. Mas seria legal, você gostaria de promover mais essa mensagem? Tipo, você me falou do YouTuber que você acompanha, quais outras mídias que você acompanha, seja no podcast, qualquer outra forma, que você acha legal, que promove essa mensagem, e se você gostaria de estar inserido nesse meio também promovendo essa mensagem? Bom,
eu quero transmitir essa ideia da flexível com esse estilo de vida, porque eu vejo o quanto que dieta frustra as pessoas. Pra caralho. Quem não tem, no mínimo, uns 10 amigos que fez dieta por 2 meses, postou imagem de tô fit, fez meia semana de caminhada e parou, entendeu? Não, isso porque a gente tá aqui, nós somos 2 homens conversando. Imagina o padrão de beleza feminino. Todo mundo. Quem nunca fez dieta até por 1 ano e foi bem, depois parou, ou questão parou por questão pessoal, etc. Não conseguiu voltar mais, entendeu? Porque existe um preconceito em cima de dieta que é uma coisa difícil, né? Sim. E aí, difícil, né? Por causa mesmo das questões, por exemplo, a low carb, que é uma dieta que vai te dar um resultado, só que ela é difícil. Porque você tem que vai parar de comer seu bolo, você vai parar de comer seu arroz, entendeu? Você vai parar de comer suas coisas. Então a dieta, a flexível, no caso, para mim, ela tem que ser exposta, porque ela vai melhorar. Agora, se a galera pegar a ideia corretamente, ela faz qualquer um. Por exemplo, você tem um resultado que você quer, comendo do jeito que você quer, entre aspas, entendeu? Você vai ter que entrar numa regra, que no final é a caloria, aqueles macros ali. Sim. Porém, você não vai deixar de comer seu bolo uma vez por semana, 2. Você não vai deixar de beber alguma coisa, entendeu? Entendi. Então é isso que é algo que tem que ser transmitido. E referente a influenciar a promoção da mensagem, aos meios, além do Caio Botura, o Caio Botura me introduziu no meio dele, entre aspas, né, com os vídeos dele. É porque o legal da internet é que uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra. Além dos relacionados, que aí vem a turma que vem o Gorgonoide, o Gabriel Arones, que chegou a fazer um livro. Ele tem um livro sobre flexível, entendeu? E o canal dele, ele expõe a dieta flexível. Ele consegue resultado comendo pizza ali, consegue comendo o que quiser e tem um resultado bem vistoso. E isso chama atenção. Chama atenção. E todos eles se juntam a alguns podcasts que eu escuto também, que eu ouço, né? Que é o Brain Gains, que é o principal. Que ele é ministrado pelo próprio Caio Botura, que ele traz convidados diversos, e interessante também é que ele mora nos Estados Unidos. Então ele consegue pegar um estilo de vida americano, que come muito lá e tal. Ele vive na realidade americana. E uns alimentos de origem duvidosa, né? E ele transmite um pouco da realidade dele pra lá e traz pra cá. E ao mesmo tempo pra mim ele tem um resultado estético muito alto, que ele é forte demais, ele é muito estético, entendeu? Que é o que eu busco. Então, e nesse meio, e hoje em dia a internet praticamente ele é amigo de todo mundo, todo famoso que você conhece, todo chega lá e você consegue lidar com, você consegue ver vários tipos de famosos desse meio no mesmo vídeo, por exemplo, entendeu? Sim. Então gira muito em torno disso. Saquei. Depois eu vou pegar com o Léo todos esses contatos pra deixar pra quem tiver interesse em conhecer mais, né? Eu acho que é um assunto muito legal, quem tá procurando aí, quem sofre com dieta. Esse programa é pra quem sofre com dieta, Léo. Sofre com dieta. Eu tô percebendo isso aqui agora. Tem resultados comendo bolo, né? Exato. A chamada desse podcast vai ser essa. Dieta com pizza. Não, o título do episódio vai ser Emagreça comendo bolo. Emagreça comendo bolo, literalmente. E, Léo, a gente tá caminhando pro nosso final e eu acho que seria legal que você dissesse pra audiência qual foi os aspectos da sua vida que transformou depois que você começou a ter mais disciplina com a dieta e com os exercícios. Como é que foi essa transformação? Bom, o primeiro aspecto que transforma é o estético, não o social, né? Porque ele é... Não, eu devo te interromper. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Léo, que eu achei ele muito diferente, eu falei, cara, você tá gato pra caralho, vai tomar no seu cu. Agora o pessoal que veio falar, o que você tá tomando? Você tá tomando alguma coisa. Bom, o primeiro aspecto é o social, porque o primeiro reflexo do que você tá comendo é o espelho, né? Sim. Você é o que você come, literalmente. Se você olha no espelho e você assim, pô, tô magro demais que eu tô comendo. Tô cheio demais que eu tô comendo demais. E por mais que a cara de uma pizza seja linda, a gente prefere ser lindo de outra forma. Prefere ser lindo. Aí que é o psicológico também, né? Sim. Quando a pessoa não está com a saúde mental dela, passar a entender disso. Boa. Então, o primeiro aspecto é o estético. E o estético é o que te joga pra frente, entendeu? Se a dieta... vai te dando mais gás, né? Mais gás, e assim vai indo, entendeu? Porque às vezes você para antes e às vezes o problema nem foi você errando, né? Porque seu corpo não... Você tem que entender o seu corpo, entendeu? Então, além do primeiro resultado estético, o segundo resultado estético social, né? Que gera todo o nosso ambiente. E esse estético foi na perda de peso? Como é que foi? Na modelação do seu corpo? Foi na perda de peso. Porque no começo... Pra hoje eu usar a dieta flexível, no caso,
eu cheguei a low carb, cheguei a cetogênica, cheguei a dietas de high carb, dietas. Então, eu passei por vários tipos de dieta e para chegar nessa hoje e continuar nessa. Então, eu sei o que é ser radical. Eu sei o que é ter resultado rápido e o que é difícil manter ele, entendeu? Hoje, o primeiro resultado foi estético porque eu fui muito radical no começo. Muito radical, muito mesmo radical, entendeu? Eu cheguei a baixar 10 quilos em 2 meses, 10 quilos em 1 mês e meio, entendeu? Isso é muito radical. Imagina você perder 10 quilos, 2 pacotes de arroz. É tipo se você perder 10, você fica muito magro. Você, por exemplo, você não precisa perder 10 quilos, esteticamente, olhando pra você agora, entendeu? Isso que me levou pra frente. Depois disso foi a questão do que eu sempre busquei lá pra trás, né? Que era a força física, que era ser grande, entendeu? Então você vai secando. Opa, eu tô secando demais, mas tô passando fome, mas tô ficando fraco também. Aí eu comecei a mensurar isso daí, porque eu não quero só passar fome pra baixar peso. Eu quero ter um físico estético. O estético pra mim tem volume, muito volume, entendeu? Sim, e nesse volume a gente consegue fazer uma rima visual com os fisiculturistas, é isso? Sim, é um volume próximo disso, entendeu? Mas é lógico que o fisiculturismo é dividido por categorias, entendeu? Não é um fisiculturista de 120 quilos. Sim, 110. Não o Arnold Schwarzenegger, né? O Arnold, por exemplo, tinha 110 a 100, entendeu? Em competição caia pra 90, eu creio eu. Mas um físico de você ter uns 90 quilos seco, você tem que estar muito grande. Saquei. Porque 90 quilos de um cara seco, entre aspas, estético, é muito grande, entendeu? Então, dependendo da altura, né? Lógico, pra minha altura. Então, eu busco uma qualidade próxima de um profissional. Entendi. E de transformação você percebeu a estética, a perca de peso, a definição do corpo e a sua mente ficou mais afiada? Porque eu acho que isso também deve ajudar pra caramba, E questão também, né? De o ciclo social seu começa a te admirar e isso te joga mais pra frente também, né? Sim, eu acho Porque massa. Principalmente se você tem a mentalidade de querer ajudar os outros, isso é muito bom. Não, e até de demonstrar pra galera, vocês me conheciam antes, olha a transformação que eu tive. Sim, e isso aí inspira muita coisa, pessoal, cara. Né? Amigo pessoal que tá com o mesmo problema. Sim. Um amigo pessoal seu, um amigo que você vê que você sabe que se ele melhorar a estética dele, ele melhora por questão mental, alguma coisa assim, autoestima, entendeu? Ou às vezes você tem um problema de saúde. Por exemplo, eu tô sem fôlego, etc. Eu tô começando a sentir que minha pressão tá meio alta. Então E eu acho que ajuda até na manutenção da disposição, né? Porque se você fica na inércia ali parado, cara, seu corpo vai começar a desligar, né? Vai. Então é bom que você esteja em movimento, até a sua mente entre em movimento. Entre em movimento. E fora que esse meio também, igual eu te falei, pro meu meio que é bem próximo, tem vários profissionais da área. Requer um estresse mental, né? É uma zona de escape muito alta, entendeu? Sim. Então, pra mim, vai jogando pra frente. Isso aqui, as pessoas te perguntarem, você querer. E o nosso corpo, a gente nunca tá no ideal dele. Se você quer atingir um limite muito alto, você nunca tá no ideal, porque você sempre vai buscar ele. Ou você joga muito pra frente o seu ideal, ou você sempre vai buscar melhoria, porque o nosso corpo sempre é evolução. Tem um dia que você tem um mês que você fez uma dieta errada, você quer corrigir. Tem um mês que vários meses eu estraguei minha dieta. Por exemplo, eu tive que corrigir. Essa é a graça também. O fator do envelhecimento deve ser uma coisa que você considera também, né? Apesar que para nós ainda não reflete muito, mas é a graça também você buscar corrigir pontos, às vezes correr atrás, ele dá 2 passos para trás para dar um para frente, entendeu? Para dar 3, 4 para frente depois. Então você sempre. E o interessante da sua alimentação é que é a sua vida toda. Sim. Não, legal então, demais. Se você conquistou um nível muscular muito alto com 26 anos, 7 anos, se você falar ok, parou, você vai perder tudo com 6 meses. Vai murchar, né? Vai virar um balãozinho. Então, assim, a sua própria visão social lá atrás vai te jogar pra frente. Falar assim, opa, o Léo lá atrás tava top aqui, isso aí, Léo, desleixou, hein? Pô, Luiz, entendeu? Você tá aqui, desandou, hein, cara? Quase que um fantasma, né? Quase que um fantasma. Isso eu acho uma graça. Isso você acha divertido? Bom brincar, é divertido brincar com isso, entendeu? Então, isso joga pra frente. Ah, massa. Ô, Léo, então, você gostaria de deixar as suas arrobas por aqui pra galera te acompanhar? Porque eu fico lá passando seus stories e falo, pô, o cara tá malhando. Pô, o cara tá malhando. Pô, o cara tá malhando. Pô, o cara é chato, né? Pô, o cara é chato. Cara, sou isso, velho. Sou isso. Não, eu uso basicamente só meu Instagram. Que é o Léo Cadete 1. Joia, eu vou deixar o link aqui pra galera dar uma olhada. Ele até... eu consigo transmitir outras pessoas através dele, entendeu? Que
que trabalham com isso. Sim. Que chega no nível de pessoa que foi minha porta de entrada. Ah, legal. Então o Léo, ele é tipo um catalisador desse assunto, né? Sim, de lifestyle, de bodybuilder, a gente pode chamar disso? Sem dúvida. Porque a meta é chegar nos topos, né? Nos grandes, entendeu? Uhum. Então eu consigo meio que eu não trabalho com isso, então nem sempre vai ter conteúdo meu, mas às vezes o volume de postagem minhas, etc, motiva as pessoas, entendeu? Sim. E a Flexível, como tá chegando agora, assim, nos últimos anos, que agora tá virando um hype, é algo muito interessante pra ser uma porta de entrada pra galera. E até de ver resultado, né? De ver exemplo. Sim. Ver exemplo real de pessoa, às vezes uma pessoa que tem uma condição financeira comum, aparentemente comum, porque eu não utilizei nenhum recurso de famosos, entendeu? Nada. Mas se aparecer uma publi, a gente tá fechando, né? Fechando tudo. Ah, legal. Bom, Léo, então pra gente finalizar esse bate-papo, eu peço para que o nosso convidado deixe uma mensagem final pra audiência, e essa mensagem pode ser qualquer coisa relacionada ao nosso bate-papo aqui agora, ou qualquer outra coisa. E aí, o que você tem pra dizer, pra deixar pra gente? Bom, a mensagem que eu deixo é que o conforto é um obstáculo. Porra! O conforto, ele é bom. Ele te deixa parado, né, cara? Ele é bom, você acostuma com ele e ele te joga pra baixo depois, entendeu? Eu concordo com isso, porque eu gosto de estar em movimento. Eu acho que se eu não tô em movimento, eu não tô curtindo, entendeu? Você é um exemplo, né, pro que a gente começou, entendeu? Você é um exemplo bem claro disso. Exato, a minha carteira de trabalho fala por si só. Mas o Léo, agradecer a oportunidade aí. Pô, Léo, eu achei muito massa. O Léo entrou em contato, sugeri na pauta, eu achei foda, fiz a pauta e a gente tá aqui gravando. E eu espero que essa iniciativa continue acontecendo, né? Porque é legal demais. E talvez num próximo podcast mais pra frente, você seja que fique do meu lado aqui, né? Você seja um exemplo de que a Flexível funcionou, entendeu? É uma coisa que eu preciso trazer pra minha vida. Eu admito, eu preciso cuidar da minha alimentação. Ela isso é você, eu né? reconheço. E eu vou levar muito em consideração o papo que a gente teve aqui hoje, porque eu achei interessante poder comer bolo. Fechou. Ô, Léo, então muito obrigado. Dá um tchau pra audiência. Até mais, pessoal. Então vejo vocês na academia. Aí, valeu. Falou. Tchau. E aí, gostou desse bate-papo com o Léo? Você pode enviar comentários e áudios através do WhatsApp ou Telegram. Fique ligado nas redes do projeto para conferir as novas publicações. Você pode encontrar as postagens e as redes sociais no site memoriascast.com.br. Um grande abraço e tchau!